E Saulo de Tarso nasce na cidade de Tarso, com seu pai e sua mãe introduzidos na cultura grega, depois mergulhado sob a invasão do Império Romano, e o próprio Império Romano aprendendo a cultura dos gregos, e Saulo, greco-romano, vai ser aluno de Gamaliel na escola de Hilel entre os judeus, em Jerusalém, transformando Saulo de Tarso no encontro das três principais culturas desse mundo antigo: Oriente Médio e Europa, portanto o Ocidente. A cultura grega, a cultura romana e a cultura judaica encontradas em Saulo de Tarso. Eu não vou aqui pensar, e cada um de vocês também pensem, que isso tenha sido por acaso, que isso não foi um caso pensado da espiritualidade, sobre a liderança do próprio Mestre Jesus, para que no momento certo, na encarnação de Saulo de Tarso, o chamado acontecesse, e precisaria que fosse daquela forma. Saulo de Tarso, portanto, se torna um dos maiores, se não o maior perseguidor do cristianismo, perseguindo os seguidores do Mestre Jesus, perseguindo os ensinamentos do Mestre Jesus, porque na lógica dos judeus, Jesus havia morrido, e de forma justa, por ser um blasfemador, um mentiroso, atentou contra a lei mosaica, atentou contra a lei do judaísmo. Os romanos mataram Jesus pela política da época, e Saulo de Tarso estava só esperando o momento em que o Mestre Jesus o chamaria. E numa de suas missões para aprisionar cristãos, na estrada de Damasco, uma cidade na região da Síria, Saulo, diante de si, é derrubado, não de um cavalo, como alguns imaginam, mas de um camelo, porque no próprio livro espírita Paulo e Estevão, fica claro que Saulo, quando chega à cidade, entrega o camelo ao cara que curou da cegueira, né? E as viagens entre eles, naquela região, era feita a camelo, sim, por conta da dimensão do espaço. E aí Saulo caiu daquele animal. Imagino eu, pelo que a doutrina espírita já nos conta, de que ele havia desmaiado num desdobramento, e na cara dele, de frente com ele, o Mestre Jesus. O Mestre Jesus que já havia desencarnado, e que sua luminosidade se confundia, era até mais intensa do que a luminosidade do próprio Sol. E aí Saulo, naquele encontro com Jesus, ouve a sua voz, em que ele mesmo, Saulo, descreve, dizendo o seguinte: Saulo, Saulo, por que persegue a mim e aos meus? Por que, Saulo? A resposta de Saulo, nesse momento, é com uma pergunta. É interessante isso, mas isso era típico dos gregos fazerem, responderem com perguntas, porque a resposta já estava clara, e aquilo que era óbvio não precisava mais ser dito, apenas o raciocínio continuava, e ele chegava a uma próxima pergunta, e Saulo faz a pergunta ao mestre: Mestre, o que queres que eu faça? Aquela cegueira de Saulo faz com que Jesus diga o seguinte: continue na sua estrada, chegue até a cidade, procure Ananias, uma liderança cristã daquela região, e ele lhe dará a resposta que você precisa. O coração de Saulo, naquele momento, já foi acometido pela primeira das grandes virtudes que para ele o homem de bem deve ter: a fé. Ele já foi tomado pela fé. A fé já ocupou. O coração de Saulo de Tarso estava mergulhado naquela fé, porque ele não questionou mais a Jesus.
Ele continuou o seu caminho até Damasco, e na busca de Ananias ele já sabia o que ia acontecer, e ele estava preparado para a missão. Só bastava a confirmação, porque se tudo aquilo que ele estava sentindo for verdade, eu nunca mais serei aquilo que eu fui até hoje. A partir de agora eu serei outra pessoa. E aquilo se confirmou. Ananias, sob o comando do Mestre Jesus, vai proporcionar a volta da visão de Saulo. E Saulo fala da seguinte forma: as escamas caíram das minhas vistas, as escamas caíram do meu olhar, ou dos meus olhos. Pelo conhecimento que temos da própria doutrina espírita, nós podemos fazer uma interpretação desse ponto. Nós podemos enxergar o esquecimento da encarnação que todos nós temos com relação às encarnações anteriores, como essas escamas que caíram dos olhos de Saulo. Porque nós aprendemos aqui na doutrina que quando a gente vai reencarnar, já está determinada essa missão. Então Saulo estava, naquele momento, iniciando o cumprimento de uma missão que ele fez parte do planejamento antes de reencarnar como Saulo. Só que quando ele nasce desse corpo de carne, como todos nós nascemos, e esse corpo tão atrasado, vem o esquecimento. As impressões da matéria abafam as memórias espirituais. E nós podemos ter durante a nossa vida alguns flashes, alguns sinais de outras encarnações, mas não necessariamente uma narrativa completa do que é que a gente deve fazer ou não deve fazer. E as escamas de Saulo caíram. Ele agora enxergava, ele agora entendia que estava começando uma grande missão. Ele foi, os próprios historiadores dizem isso, o maior divulgador do cristianismo, chegando a ser encarado como o próprio inventor do cristianismo, porque se aproveitava de todo aquele aspecto cultural que ele tinha, das culturas greco-romana e judaica, para transitar nos espaços onde ele já era conhecido e conseguia transitar. Nesse trânsito entre esses espaços, Saulo ia deixando a mensagem. Saulo? Saulo? Não mais Saulo. Ele passa a se chamar Paulo, o apóstolo Paulo, que não conviveu com Jesus naqueles pouco mais de 3 anos que os outros 12 apóstolos e mais alguns conviveram. Não, Saulo não conviveu, porém teve, talvez, a maior das interações com o Cristo. E agora, como Paulo de Tarso, ou o apóstolo Paulo, ele saía aproveitando as rotas comerciais das embarcações romanas, macedônias, gregas, e levando a mensagem. As cartas de Paulo são, portanto, a introdução do cristianismo para o planeta Terra. O próprio Jesus redivivo, o Mestre Jesus existindo em cada uma das eclésias ou das igrejas fundadas por aquelas comunidades que Paulo participava. De modo que a esperança passa a ser o modelo pelo qual Paulo ia se montando apóstolo do Cristo. E assim temos a segunda virtude, que ele mesmo enumera, ele mesmo descreve: a fé, a esperança. E por último, ele vai entender que por qualquer lugar que ele andasse, as pessoas estavam necessitadas do amor do Cristo. Tanto é que ele próprio diz isso, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse a mais pura das intenções, ainda que eu tivesse tudo do bom e do melhor, ainda que eu fizesse tudo
como o melhor dos homens pode ter feito, ainda que eu fizesse tudo, se eu não tivesse amor, nada disso valeria. Na tradução dos textos, alguns trazem assim: ainda que eu tivesse tudo, ou ainda que eu tivesse feito tudo, se eu não tivesse em mim a caridade, nada disso valeria. Então, caridade e amor se confundem. Se confundem numa perspectiva de que o amor seria a síntese, a conclusão do que Jesus queria que a gente queria, não, que Jesus quer que a gente faça. E para o apóstolo Paulo, se completa, portanto, a terceira das virtudes, obrigado, querido. A terceira das virtudes que ele enumerou, a caridade. Portanto, a mensagem inicial é essa: como bem viver em sociedade, como cumprir a missão aqui na terra, como morrer bem, como desencarnar e ir para um bom lugar. Não importa a pergunta que você faça, segundo o apóstolo Paulo, é simples. A receita é fé, esperança e caridade. Aí você pergunta assim, certo? Mas isso foi uma invenção de Paulo? E o que o Mestre Jesus falou a respeito? O Mestre Jesus, numa determinada ocasião, ele estava falando sobre a perspectiva de futuro, a perspectiva do que é que ia acontecer com cada um deles. Porque o futuro era uma das principais preocupações do cotidiano de quem era discípulo de Jesus. Porque o presente deles estava cheio de conturbações. Eles dormiam, e não sabiam se iam acordar. Se ao amanhecer do dia, parte do exército romano estaria ali para aprisioná-los, como várias vezes fizeram com João Batista, certo? E nessa preocupação de futuro, Jesus ia tranquilizando cada um deles sobre o segredo de como viver. E aí Jesus começa a explicar, naquela simplicidade, para que aqueles homens entendessem. Jesus diz o seguinte: tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede outro dia, vocês me deram de beber. Eu me via sem teto e vocês me abrigaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu estava preso e vocês me visitaram. Vocês foram me ver. Eu estava doente e naquele momento vocês estavam lá. E os discípulos se perguntaram: eu só devo estar ficando louco, tu também está? Porque eu não lembro disso. Nenhum deles lembrava daquilo. Eles chegaram a se perguntar: ô mestre, mas e quando foi que isso aconteceu? Porque eu não estou lembrado. Cada um de nós somos o tempo todo encarados dessa forma, sendo o próprio Mestre Jesus dando a oportunidade da gente exercitar isso. Porque Jesus respondeu para eles assim: todas as vezes que vocês fizerem a qualquer um dos meus, ou seja, do próximo, é a mim que você estará fazendo. Essa é a caridade. Mas percebam que nós continuamos na compreensão de que a caridade é algo que é sempre dado. O caridoso dá, ou doa, ou oferece, e aquele que recebe aquilo é apenas aquele que recebeu. E aí vem a própria história promovendo uma compreensão do que seria a caridade. Porque a Igreja Católica, o que seria a Igreja Católica na verdade, a partir do século IV, vai se utilizar de uma frase de São Cipriano de Cartago, que dizia o seguinte: fora da igreja não há salvação.
Os séculos passaram, chegamos ao século XVI, com toda aquela compreensão da sociedade europeia sobre fora da igreja não há salvação, e no século XVI uma ruptura acontece, uma ruptura no próprio seio da igreja, através de um monge agustiniano da escola de Santo Agostinho, Martinho Lutero, na região da Germânia, em que ele mudava, modificava um pouco dessa lógica, mas ainda não completava o sentido que Jesus queria dar. Porque para ele, ou para os protestantes da época, o que valia eram as escrituras, somente a fé, sola fide, sola escritura, era o que ele falava. Somente a fé, somente as escrituras salvam. Mas o Mestre Jesus falava de algo diferente. Mas vamos lembrar que o Mestre Jesus, antes de partir naquela ascensão aos céus, naquele momento em que ele se despedia dos discípulos, em que ele prometia a vida de um Consolador, ele diz o seguinte: esse Consolador que virá, ele falará coisas novas e relembrará tudo o que vos tenho dito. E aí no século XIX, a espiritualidade, sob o comando do Mestre Jesus, permite que faça existir na Terra a doutrina espírita. E a doutrina espírita começa a relembrar aquilo que o Mestre Jesus tinha dito. E de fora da igreja não há salvação, fora das escrituras não há salvação. Nós retomamos o pensamento do Mestre Jesus e falamos: fora da caridade não há salvação. Porque não é em templo, não debaixo de paredes ou teto, não em folhas de papel que se percebe o verdadeiro servidor do Cristo. Esse servidor do Cristo é perceptível no cotidiano, no dia a dia, na relação com o próximo, conforme o próprio Jesus falou. De modo que o mandamento maior da lei de Deus, perguntado ao próprio Jesus, foi perguntado isso, e ele responde. Ele vai responder sintetizando todos aqueles 10 mandamentos e qualquer uma das vezes que porventura possam existir na história da humanidade do futuro. Tudo será, já foi, é e será resumido em: amar ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. E ao próximo como a ti mesmo, eis o segundo. Saiam por aí cumprindo isso, e nós teremos sempre cristãos apostos em cada esquina, cumprindo o próprio Mestre Jesus. Atenção, cumprindo o próprio Mestre Jesus. É Ele existindo, porque o amor de Deus, segundo Emmanuel, é aquela energia que é refletida do próprio Criador, passando pelas criaturas. De modo que o amor, ele passa por nós. Isso é importante, essa percepção. Porque até mesmo nas nossas orações, percebamos que a gente sempre nos utiliza como fim, como objetivo. Venha de onde vier, mas pare em mim. Me dê, me traga, me ilumine, me abençoe, eu. E aí a gente não percebe que o grande sentido para essa construção do eu é o próximo, é o outro. Então esse amor de Deus, segundo Emmanuel, que é refletido pela criatura, vinda do Criador, ou vindo do Criador, esse amor passa por nós. Ele tem que passar, não chegar. Passando por nós e chegando até o outro, o próximo. Quem é esse outro? É a primeira oportunidade que a gente tenha de fazer com que o amor passe e siga. É a primeira oportunidade, é simplesmente o próximo, o próximo, o próximo. Nunca acaba, é de forma incessante. Aonde é que eu devo chegar? Até onde devo levar o Mestre Jesus? É adiante, é o próximo. E de próximo em próximo, a infinidade levará a nossa reforma, a nossa melhoria e a nossa evolução.
Quando foram perguntar a Jesus quem era esse próximo, ele deu uma explicação através daquilo que ele fazia para explicar. Porque o Mestre Jesus, ele falava, ele explicava e ele exemplificava. Quando a compreensão ficava um pouquinho difícil, porque alguns deles não tinham os ouvidos de ouvir, como Jesus falava, não tinha compreensão, Jesus simplificava o máximo possível e contava uma parábola. Só que parábola, ela tem uma forma de existir, de acontecer. Existem elementos na parábola e a pessoa que é o interlocutor, que está conversando com quem está contando a parábola, é um personagem da parábola. Ele deve se enxergar como um dos elementos. De modo que, quando são identificados os elementos da parábola, aquele que não se identifica deve ser um interlocutor, se adequando à narrativa, se introduzindo na narrativa. E assim, Jesus começa, e atenção. Vocês querem saber quem é o próximo, né? Sim, mestre. Quem é o nosso próximo? Certo, quem é o nosso próximo? Vinham descendo, saindo de Jerusalém, descendo para Jericó. Jericó é uma cidade que fica pertinho de Jerusalém. E Jerusalém, onde está o templo de Salomão, porque hoje ele tem resto dele lá, que é o muro das lamentações, é o resto do templo, e o templo está lá. Estava o templo de Salomão, onde todo judeu, semanalmente, e principalmente se ele fizesse parte do templo, ele deveria ir até o templo, se purificava, deixava a sua oferta, né? Dessa purificação ele voltava para a sua casa, na semana seguinte ele ia de novo até o templo, né? Que é o sábado, o shabat deles, conforme a gente está fazendo aqui agora. Né? De modo geral, aqui o que é que fazemos? Trabalhamos a semana inteira e no domingo vamos ao templo, vamos ao centro, fazer o tratamento espiritual, assistir uma palestra, assistir o coral cantar, etc. E eles iam ao templo, só que saíam do templo purificados. Todo membro do templo de Jerusalém, ele chegava impuro pelo dia a dia, né? Pelo que ele viveu naquela semana, se purificava e voltava para a sua cidade, para a sua casa, para viver mais uma semana. E assim era o ciclo. Portanto, descia de Jerusalém para Jericó um sacerdote. Então Jesus já dá a deixa nessa própria compreensão. Ele era um sacerdote da igreja, do templo. Ele era um sacerdote. E ele, se tinha saído do templo, ele havia feito todo o procedimento ritualístico deles lá, tinha se purificado. Mas na estrada para Jericó, ele encontra um homem sangrando, que Jesus vai dizer que era um homem que havia passado por aquela estrada e foi assaltado. Levou uma surra, levaram as coisas dele, ele ficou ali agonizando, sangrando. Para o judaísmo, é importante entender isso. Para aquela religião, o sangue é impuro. Por isso que aquela mulher que vivia naquela hemorragia, aquela mulher era impura, porque sangue é impuro. E aquele homem sangrando não poderia ser tocado por ninguém que fosse judeu. Detalhe, Jesus estava conversando com os judeus. Ele estava querendo fazer com que os judeus entendessem quem é esse próximo. Mas aí passou o sacerdote e foi embora, porque ele não podia pegar naquelas feridas, tocar naquele sangue, ele não podia ficar impuro, porque senão teria que voltar no tempo para se purificar de novo. Então ele apenas seguiu. Mas aí veio o outro, passou outro. Quem que passa? Mais um integrante do templo de Jerusalém. Agora o responsável pelos cânticos do templo, o levita. E o levita da mesma forma, passa, olha, dá aquela preguiça, né? Talvez eles tivessem até pensado em ajudar. Vamos dar esse benefício da dúvida para eles. Talvez o sacerdote e o levita pensaram em ajudar, mas o cara estava sangrando. A religião não permitia. E para não voltar ao templo, ele apenas passou e deixou o homem lá. Mas judeu, presta atenção, judeu. Jesus falando, tá, gente? Judeu, presta atenção. Sabe quem foi que passou
E a caridade foi feita àquele que vocês odeiam. Porque o judeu odiava o samaritano. Já contei isso aqui outras vezes, né? As pessoas devem lembrar. E naquele ódio que o judeu sentia para com o samaritano, Jesus se aproveitava disso. Olha, judeu, nenhum de vocês, nem o sacerdote, nem o levita, ajudaram aquele homem. Agora passou um samaritano, e esse lhe acudiu, lhe socorreu. Existia uma tradição, e essa é interessante, a não ser que tenha sido um erro nas escrituras. Mas essa é interessante porque para a purificação, o judeu faz o seguinte: primeiro ele vem com vinagre para purificar, que é linda, né? Vinagre tem isso. E depois com o azeite. Então aplica-se o vinagre e depois aplica-se o azeite. Nas escrituras, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que a tradução lá dá o vinho, né? Porém é vinagre, porque a diferença entre o vinho e o vinagre é só uma questão de ponto de fermentação. Mas ele primeiro, o samaritano primeiro põe o óleo, o azeite e depois o vinho ou o vinagre. Porque no Evangelho vai estar vinho, tá? Por isso que eu fiz isso. Por que ele inverte? Qual é a lógica? Existe um sentido de Jesus de dizer o seguinte: não importa a ordem com que vocês façam as coisas, o que vale a intenção, não importa a forma com que vocês limpam as suas mãos, porque tudo isso é externo, o que vale é o que está interno. Terá sido de caso pensado que o Mestre Jesus inverte a ordem da purificação que o judeu tratava? E aí continua o raciocínio do Mestre Jesus, que aquele samaritano socorre o rapaz caído no chão, leva até a cidade, coloca numa hospedaria, pede para o rapaz, o dono da hospedaria lá, cuide dele, não se preocupe com gasto, toma aqui esse dinheiro, e o que ele gastar a mais, na volta da minha viagem eu passo por aqui e acerto tudo. Vejam que exemplo de caridade completa. Não foi um pedaço de pão, não foi um prato de comida, não foi um lençol. Foi o pão, foi a comida, foi o lençol, foi o abrigo, foi o banho, foi o atendimento completo, para que aquela pessoa continuasse vivendo com a dignidade que se esperava socialmente. É o exemplo de caridade que abre, desenvolve e se conclui. É a caridade completa. Mas aí Jesus pergunta, e a gente tem que pensar sobre isso também. Por que Jesus volta a pergunta para o seu interlocutor e diz assim: quem você acha que era o próximo daquele homem que estava caído? Se vocês nunca perceberam, tem que perceber a partir de agora que tem uma coisa que não bate muito bem aí. Porque na lógica do praticar a caridade, era para a pergunta ter sido ao contrário, né? Porque aquele que pratica o bom samaritano vai ter como próximo aquele que estava caído. E Jesus diz assim: quem é o próximo daquele que estava caído? Percebe? Ora, quer dizer que a caridade deve ter algum outro sentido que não apenas dar ou doar. E se a parábola é sempre uma narrativa, sempre um conto, em que o interlocutor faz parte dela e que ele tem que responder a pergunta de quem sou eu aí, a resposta é, e a pergunta mais uma vez: quem somos nós na parábola do bom samaritano? Para o meio entendedor da lógica da caridade, você imagina, eu devo ser o bom samaritano, aquele que devo andar por aí ajudando as pessoas, e o próximo é aquele que está caído. Qualquer um que eu tiver a oportunidade de ajudar, eu ajudo. Só que Jesus não faz isso. Você se imagina e deve se imaginar como o rapaz que está caído, e quem é o próximo daquele que está caído? É aquele que ajudou. Coisa não? Interessante. Que reflexão somos forçados a fazer. Porque era preciso também, para a caridade perfeita, que aquele homem recebesse. Então, amar ao próximo
é você encarar as oportunidades que você tem para que numa relação com os outros, conforme os gregos consideravam, aqueles que são a minha diversidade, e que nessa diversidade eu devo encontrar quem é o meu oponente e quem é o igual a mim. Nessa perspectiva, aquele homem que foi ajudado tinha como seu próximo aquele que ajudou. E essa é a perspectiva que Jesus quer montar. O amor ao próximo no dar e o amor ao próximo no receber. No início dessa comunicação aqui da tarde, eu disse para vocês assim, fiz uma pergunta. Quem aqui, numa imaginação de caridade, se imaginaria recebendo a caridade e não praticando? É isso. O fora da caridade não há salvação dá um sentido de que algo deve ser completo. E no conjunto de todas as ações que podem representar a caridade, a nossa sociedade está cheia de sacerdotes, de levitas, de samaritanos, e deve estar cheia também de homens caídos, que são aqueles que precisam ser ajudados, porém não reconhecem que precisam ser ajudados. É por isso que Jesus não identificou na parábola o elemento do homem caído. Era apenas um homem caído. O sacerdote estava lá, o levita estava lá, o samaritano estava lá. E o homem caído somos todos nós. Qualquer um de nós que, quando a oportunidade aparecer de que alguém nos ajude, isso também deve ser oferecido. Porque é a lógica do amor ao próximo. Nessa perspectiva, nós chegamos ao próprio século em que estamos, o século XXI, quando a partir de 2004, alguma coisa aconteceu com o planeta Terra. E está acontecendo. Quem aqui nasceu nos anos 80, ou até mesmo nos anos 90, ou antes disso, vai lembrar o quão diferente era a nossa própria sociedade dos anos 90, sem celular, sem WhatsApp, sem as tecnologias que a gente tem hoje, as pessoas nas calçadas, né, conversando até altas horas da noite, bem Serra Talhada no interior, anos 90. Quem viveu sabe. E hoje uma sociedade de pessoas trancadas, zumbificadas, aonde o próximo, interessante isso, está cada vez mais distante. O próximo está cada vez mais distante. Mas, conforme a própria doutrina espírita nos revela, nesses últimos 300 anos de transição planetária, a se completar no próximo 2057, segundo Emmanuel Agostinho Xavier, essas transformações vão resultar na revelação do verdadeiro cristão. O que está sendo determinado, não hoje, mas pelo próprio livro de João, Evangelista, o Apocalipse. O termo Apocalipse significa revelação. De modo que nos últimos momentos, em que os tempos serão chegados, da separação do joio e do trigo, se revelará todos aqueles que são joio e todos aqueles que são trigo. E nessa separação, Jesus usa a lógica da direita e da esquerda, quando ele narra aquela historinha que eu contei agora há pouco para vocês, do estava nu e me vestistes, estava com fome e me deste de comer. Ele foi separando bodes e ovelhas, dividindo a sua direita e a sua esquerda, fazendo uma analogia com símbolos que aquele povo ia entender. Mas o momento da separação
dos bodes e ovelhas que Jesus falava, está sendo agora, nessa nossa encarnação, nessa nossa existência material. A última oportunidade que temos no planeta de provas e expiações para visualizarmos o próximo e não mais o outro. Outra vez eu falei aqui, e alguns até não entenderam quando eu disse o seguinte: Jesus veio à Terra para matar o outro. Porque a compreensão de outro que se tem é sempre o oponente, o inimigo, aquele que vai rivalizar comigo, é eu e o outro. E Jesus vem com a lógica de que não existe esse outro, o que existe é o próximo, é a primeira oportunidade, é o daqui a pouco, de forma incessante. Não pare, trabalhe, continue trabalhando em prol dessa terra, e Ele vai chamar essa terra dele de minha vinha, minha seara, onde todos nós temos a oportunidade de sermos os trabalhadores do Mestre Jesus. E a partir de 2004, segundo Divaldo Franco, a Terra começa a ter um conjuntinho de transformações mais categóricas, mais fortes, com uma delimitação da espiritualidade no que diz respeito à separação de joio e de trigo, em que esse joio vai ser revelado o tempo todo. É o Apocalipse, é a revelação. E naquele tsunami da Indonésia, vocês devem lembrar, do ano de 2004, já começa a movimentação da espiritualidade para trazer para o planeta espíritos de uma outra lógica de relação, de um outro sentido, espíritos mais amorosos, que quando chegarem à Terra, e estão chegando, eles terão dificuldade de entender que delta é igual a B ao quadrado menos 4AC sobre 2A. Eles terão dificuldade de entender os elementos da tabela periódica, tirarão notas baixas do colégio. As professoras, coordenadoras, diretores de colégio vão dizer: esses meninos não são normais, eles têm dificuldade, dê remédio a ele, meta Ritalina nele, né? E a espiritualidade assistindo, sob o comando do Mestre Jesus, a transformação sendo feita. E esses menininhos, essas menininhas, com toda essa dificuldade escolar, não aprendem nada. Eu tive alguns enquanto era professor de ensino fundamental, não aprendem nada, mas eu olhava assim e vi uma delas, por exemplo, esconder na bolsa um gatinho para levar para casa e cuidar. É o amor, é o próximo, não em ser animal, mas é a oportunidade, a próxima oportunidade. Porque a caridade é algo que, quando a gente começa a fazer, e ela é despretensiosa, ela é sem barganha, sem negociação, o principal beneficiado é aquele que pratica. E aquele que recebe uma caridade, no momento que ele recebe, ele também está, ao receber, oferecendo a oportunidade daquele próximo, veja a lógica do samaritano, promover o seu exercício de caridade. Então é o dar, é o receber e o retribuir. Mas retribuir, negociação, não. Retribuição pelo ciclo do amor que está fechado. Alguém ofereceu, alguém recebeu. O quê? Coisas materiais? Não. Uma conversa, um abraço, uma palavra amiga, um olhar generoso, algo que lhe dê qualquer tipo de lição, para que qualquer um entenda o objetivo de cada um de nós aqui. Eu vou usar uma analogia que talvez não deva ser a ideal, mas que todos vão entender, porque ainda nos entendemos muito nesse sentido, né, de guerra. E há uma guerra. Há uma guerra. E somos todos soldados. Segundo Haroldo Dutra, na virada do século mesmo, em que entraríamos no século em que se completaria a transição planetária, da Terra como um mundo de regeneração, daqui a mais alguns anos, as próprias trevas se levantam para tentar impedir. Segundo os nossos irmãos evangélicos, daquela forma que eles tratam esse tipo de assunto, eles dizem o seguinte: que os portões dos infernos foram abertos
E aí, processos obsessivos, assédios espirituais, ataques espirituais em larga escala no mundo inteiro. Aumentou-se o número de suicidas de 2001 para cá, 2004, aí passa pela pandemia, que aí não preciso nem falar, que foi ontem. Aumenta o número de depressivos, aumenta o número de ansiosos, aumenta o número, mais uma vez falando, de zumbis. E a espiritualidade cuidando, Jesus tratando. Aí, através de Divaldo Franco, a sua benfeitora, mentora, Joana de Ângeles, traz uma coleção completa para servir de apoio nesse momento último de transição planetária. Aquela coleção psicológica da psicologia de Joana de Ângeles, para tratarmos da nossa mente, para entendermos que o grau do tratamento que devemos ter conosco é a consideração do próximo e a vivência desse amor, o desapego às coisas materiais, de perceber que a gente uma hora tem tudo, que casa maravilhosa, os gaúchos que não me deixam mentir, que casa maravilhosa, que móveis lindos, que painel lindo da minha TV tem 200 polegadas, estou brincando, tá? Nada disso serve de nada. Uma chuva, que realmente não foi uma chuva comum, 700 litros d'água por metro quadrado. Você pega uma caixa d'água de 1 metro quadrado, meta 700 litros d'água dentro, que aí você vai ver se cabe. Foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Mas é o momento do Apocalipse, é o momento da revelação, da oportunidade que todos nós brasileiros e o mundo inteiro de olharmos para os gaúchos e entendermos como nossos irmãos necessitados, que estão precisando. E quantos outros aproveitaram esse momento para dizer assim: durante a política, eles próprios gaúchos, com preconceito com o Nordeste, atacando o Nordeste, e agora pedem ajuda do Nordeste. É aí que está a nossa oportunidade. Enquanto nordestinos, principalmente, atacados ou não, pela política ou não, de nesse momento fazermos o que Jesus quer que a gente faça, que é olhar para o próximo, e olhando para esse próximo, satisfazer a tudo aquilo que essa relação pode determinar, do verdadeiro amor. O amor da terra, o amor que vai e vem e que se acaba, não. Aquele amor de Deus, que passa por nós, que não fica em nós. É o nosso egoísmo que faz com que existam ideias de que Deus me dê e Deus me dê. A partir do momento que a gente entender que as nossas próprias orações devem mudar do Deus me abençoe, Deus me ilumine, para frases do tipo: Deus, faça de mim um instrumento para que seu amor passe por mim e alcance qualquer outro. Esse é o sentido da caridade que o Mestre Jesus nos ensinou. Muita paz.